Olá, 100%. Sou Júlio Sardinha, artista digital, e hoje vamos retomar o nosso curso com dicas de fotografia e cinematografia para dispositivos móveis. Foi criada uma playlist nesse canal para que você clique lá em salvar e receba todos os novos vídeos à medida que eu for subindo. Também é muito importante que você clique em inscrever e que ative as notificações para que o novo conteúdo chegue até você assim que ele estiver disponível. Retomando, como eu já dei spoiler do final do último vídeo, hoje nós vamos falar sobre o básico da fotografia. Então, para ficar bem claro, não há fotografia sem luz. Pode parecer estranho, mas o próprio nome já diz isso. Fotografia, grafia com luz, ou seja, escrever com luz. Se não houver nenhuma fonte de luz, não há fotografia. Só que é interessante, uma luz de uma vela possibilita belíssimas fotografias. A lua, as estrelas também possibilitam, mesmo que o local esteja muito escuro. E essa luz e essa sombra cria formas, que cria texturas e que trazem a sensação de profundidade à cena. Agora, já falando sobre exposição, você já percebeu que ao sair de um quarto muito escuro, seus olhos só enxergam um clarão e vão se adaptando aos poucos até que você consiga ver tudo ao seu redor? Isso dói, né? Essa dor aí são os nossos olhos se ajustando às mudanças de luminosidade. Essas mudanças de luminosidade a câmera também faz. É a famosa exposição. Vamos saber o que é? Exposição é o conjunto de mecanismos em sua câmera que controlam a intensidade, o tempo e a absorção de luz que chega ao sensor. Um bom fotógrafo deve utilizar esses recursos para se expressar e guiar o olhar do espectador por todos os elementos que compõem a fotografia. Então vamos lembrar, são três mecanismos: o de intensidade, o de tempo e o de absorção da luz que chega ao sensor. Sendo assim, vamos falar desse primeiro mecanismo, que é o controle de intensidade, que na fotografia chamamos de abertura. Essa abertura é medida em f-stops, esse símbolozinho, esse fzinho aí, que é uma fração de um inteiro. A abertura acontece no diafragma da lente, que é como a íris dos nossos olhos. Quanto maior é esse buraco, mais luz se passa pela lente e chega até o sensor. E é com ele que a gente controla a profundidade de campo, que em termos básicos é a quantidade de luz em foco que se passa pela lente. Quanto menor for essa abertura, mais profundidade de campo é obtida. Lembra que a gente já começou a falar lá no vídeo anterior sobre uma das limitações do celular. E uma dessas limitações é a questão da profundidade de campo. Então a gente já está começando a entrar em detalhes sobre formas de se vencer aquelas limitações. Não é a hora ainda, mas já é bom ficar preparado para isso. Afinal de contas, esse é o objetivo do curso: você ficar fera em fotografia e em cinematografia com o celular. Para facilitar o entendimento, eu produzi uma pequena animação que simula uma lente e a imagem que ela está captando. Então, essa lente tem essa abertura, e isso aqui que você está vendo é o diafragma, que é justamente o que controla essa intensidade de luz que vai passar e vai chegar até o sensor. O sensor está absorvendo essa informação, ou seja, o que está focado é esta árvore e esta árvore. Há muitas outras lá para trás e também há um horizonte também desfocado. Por quê? Porque está entrando muita luz e a profundidade de campo está rasa.
Se eu rodar essa simulação, você vai perceber algumas mudanças. A abertura está grande, como eu disse, e o foco está próximo, está raso. Agora a abertura fechou, menos luz passando, tudo focado. Eu vou fazer a mudança de foco. O foco agora está lá no infinito, nas nuvens, nas montanhas. Só que quando eu fecho a abertura, tudo também fica focado. Então, se você quer fotografar ou filmar uma pessoa e não há nada de tão relevante no fundo, o ideal é que você tenha uma grande abertura para que o fundo fique desfocado e você consiga trazer a atenção para a pessoa ou o objeto que você está querendo que tenha atenção. Se você quer fotografar uma paisagem e tudo é importante nessa paisagem, você vai utilizar uma abertura pequena, porque assim pouca luz entrará pela lente e chegará até o sensor e ela chegará de forma focada. Passando para o próximo, chegamos ao controle de tempo, também conhecido como velocidade. Ele é medido em segundos ou nessas aspasinhas. E esse controle de tempo acontece no obturador da câmera, que é como uma cortina que se abre e se fecha durante o tempo solicitado. Quanto mais tempo o obturador ficar aberto, mais luz chega ao sensor. E é com ele que nós controlamos a sensação de movimento em uma fotografia. Os traçados eles vão ocorrer se a cena contiver objetos que se movam em velocidade superior à do ajuste, ou seja, se o obturador é aberto e fechado em 1 segundo, tudo que estiver se movendo durante esse período aparecerá borrado na foto. Mais uma simulação que eu vou rodar aqui para que fique claro essa questão do controle de tempo. O que você vê aqui é o interior de uma câmera. E esse quadrado aqui poderia ser o sensor, mas o sensor está por trás. Isso aqui é a tal cortina. Quando a foto é realizada, essa cortina se abre e o sensor fica exposto à luz pelo tempo que você determinar. Quanto mais tempo exposto, mais luz e mais movimento é captado. Vou rodar essa simulação. No primeiro clique, você vai perceber que a cortina passa de forma rápida e o sensor é exibido por pouco tempo. Isso congela a imagem que chega até o sensor. No segundo momento, você vai perceber que o sensor fica exposto por muito mais tempo. E aí a gente consegue utilizar um efeito bem interessante que você vai perceber ao ser exibido esse vídeo. O obturador foi rápido, congelou o movimento e menos luz chegou ao sensor. Agora está borrando o movimento e mais luz está chegando ao sensor. A primeira foto seria assim. Já a segunda, num local mais escuro, por exemplo, possibilitaria esse tipo de efeito, conhecido como light painting. Isso é nada mais, nada menos que nesse local escuro, você deixar a câmera talvez aí por 30 segundos e utilizar uma lanterna para iluminar as letras ou qualquer objeto que você estiver fotografando. Esse controle de tempo também é essencial em astrofotografias. Você já deve ter visto alguma foto minha nesse ramo. Quando se clica, a câmera fica capturando a luz das estrelas por até mais que 30 segundos. E aí conseguimos pegar detalhes que ao olho nu não são visíveis. O terceiro controle é o de absorção, conhecido como sensibilidade, e é medido em escala aritmética. Atualmente, ISO, mas também usou-se a nomenclatura ASA. São duas siglas de instituições que tentam padronizar esse tipo de medida.
Esse controle acontece entre o sensor e o processador da câmera, que aumenta e diminui o sinal elétrico dos dados recebidos. Quanto maior o número, mais luz é absorvida pelo sensor. E é com ele que controlamos a atmosfera luminosa de um ambiente. O ISO alto proporciona a captura de detalhes da iluminação vinda e refletida por fontes fracas. Só que isso tem um custo. Quanto maior o ISO, mais ruidosa se torna a imagem. É muito bom aqui fazer uma analogia com som que você ouve em sua casa. Se você aumenta muito o volume, vai ficar mais alto, obviamente. Só que você começará a ouvir muitos ruídos, além do som padrão, aquela distorção. Essa distorção é, para a fotografia, esse ISO alto, esse ruído. Por isso que quando eu disse no vídeo anterior de muitos pixels não serem uma certificação de boa qualidade de imagem, eu estava me referindo a esse controle de absorção da luz, pois quanto mais próximos são esses elementos que captam a luz no sensor, maior é a quantidade de interferência eletrônica que eles recebem. E se há interferência eletrônica, há distorções na imagem, que chamamos de ruído. A imagem a seguir deixa isso bem mais claro. Uma foto com ISO 100, por exemplo, que é um ISO considerado baixo, apresenta degradês. Você consegue observar aqui, por exemplo, o azul indo para o laranja. E você consegue ver a gradação de cores aqui também na grama. Isso é porque não há muita interferência eletrônica acontecendo. Então, o ISO está baixo. E essa cena é uma cena de baixa luminosidade, porque está no pôr do sol. Aqui, o ISO subiu de 100 para 3200. E aqui já conseguimos observar um tipo de ruído. E esse ruído é o ruído de luminosidade, é o ruído de luminância. Ele acontece na informação de luz. Então, ele é, digamos assim, preto e branco. Ele tem variações do preto até o branco. E ele é esteticamente aceito em diversos tipos de fotografia, como fotografia de moda, ou fotografias mais artísticas. Só que você já consegue perceber que há uma certa quebra nesse degradê e na suavidade da imagem. Já subindo de ISO 3200 para 16000, outro tipo de ruído também começa a aparecer. Além do ruído de luminância, temos aqui também o ruído de crominância. É o ruído que afeta as cores, o R, o G e o B, o vermelho, o verde e o azul. E assim, todo o céu, todo aquele degradê que estava bonito aqui, se perde. E aí a introdução de vermelho, a introdução de verde. O carro aqui também fica quase imperceptível, não dá para se perceber que há uma grama com tanto detalhe quanto essa primeira foto. E esse tipo de fotografia já não é muito bem aceito esteticamente. Esses números aqui variam de dispositivo para dispositivo. Há câmeras que em ISO 16000 apresentam uma imagem como essa. Mas é muito bom conhecer o seu equipamento e ver quais são os limites dele. Mais para frente você vai aprender como fazer isso usando o seu celular. Prontinho! Esse básico da fotografia pode ser aplicado tanto para o celular quanto também para outros tipos de câmera. Se você conseguir fazer um bom uso desse triângulo, que é o controle de intensidade, o controle de tempo e o controle de absorção, ou seja, a abertura, o obturador e o ISO, você conseguirá belíssimas fotos. Vale lembrar também que se você altera um dos parâmetros, você deve compensar os outros dois. Mas, como em toda regra há
muitas exceções, você pode se aproveitar dessa falta de balanço entre esses três parâmetros para produzir fotografias e vídeos bem artísticos e da maneira como você quer passar a mensagem. Um abraço, até a próxima, e o próximo vídeo será sobre o básico da cinematografia. Até lá!